Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 002, a segunda aula preparatória para o concurso de escrevente de São Paulo, TJSP 2024. Sejam todos bem-vindos, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e também os comentários, pedido de exercícios, não tem problema algum, tá certo? Nesta aula nós vamos ver raciocínio lógico, que é um outro tema além da matemática, que são os dois temas que a gente vai ver aqui, tá certo? Particularmente, nós vamos ver a tabela da verdade que permite você fazer os exercícios, né, envolvendo raciocínio lógico dentro de um certo panorama. Muito bem, então vamos à aula. Este exercício é um exercício típico de raciocínio lógico envolvendo a tabela da verdade. Você tem que conhecer a tabela da verdade. Caiu no concurso de escrevente de São Paulo 2023, TJSP de 2023, em que você tem várias afirmações aí, tá certo? Algumas verdadeiras e uma falsa dela, duas delas são falsas, e você tem que dizer qual é a resposta correta, tá certo? A, B, C, D ou E, se Claudete não é gentil, se Hugo não é rico, coisas desse tipo. Ou seja, você tem que conhecer a tabela da verdade, que é o que a gente vai ver aqui, né? A tabela com os conectivos E, ou, se, então, se e somente se. Então, esses conectivos vão permitir você resolver esse exercício. Como você pode ver aí, você tem na afirmação 1 o conectivo se então, né? Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Então, você tem que saber como é que opera, como é que funciona o conectivo se então, conectivo e, conectivo ou, e assim vai, tá certo? Então, vamos prosseguir? Aqui você tem, neste slide, uma visão bastante ampla do canal A Escrita do Universo, em que você tem vários vídeos, vários playlists, que você tem a possibilidade de estudar tanto para Transpetro, quanto para Petrobras, quanto para perito criminal, como para escrivão de polícia, investigador, bem como também para escrevente. Tem uma playlist só disso. Como você pode ver aqui, são 22 exercícios que eu fiz no ano passado, 22 vídeos envolvendo resoluções de provas anteriores e problemas diversos, tanto de raciocínio lógico quanto de matemática. Beleza? Bom, se você não tem material, você pode adquirir o e-book do canal aqui, que é um preço bem popular, envolvendo vários exercícios resolvidos e propostos do concurso de escrevente. Tá? Então ele serve não só para concurso de escrevente, mas também para outros concursos, para vários concursos públicos. Você tem exercícios resolvidos e propostos por mim, tá certo? Eu sou o único autor desse livro aí. Ele pode ser adquirido através do Mercado Pago, o link fica sempre na descrição e também você pode entrar em contato através do meu e-mail. O meu e-mail está aí, stackfix@gmail.com, e o livro apresenta também, além de problemas de matemática, problemas de raciocínio lógico, como você tem que obter a figura que cabe na sequência, né? Esse ponto de interrogação tem uma figura ali. Qual seria a figura que representa a sequência correta? Então, são vários modelos de exercícios que você pode treinar, tá certo? Bom, como começou a lógica, né? Aristóteles é considerado o pai da filosofia. Ele viveu na Grécia Antiga, né? Cerca do século 5, 4, por aí, 384 até 322 a.C. Então ele viveu 300 anos antes de Cristo. Então ele começou com a lógica como campo de estudo, tá certo? Então nós temos aí Aristóteles trabalhando, né, pondo a mão no queixo, fazendo uma série de perguntas e propondo a sua lógica. No caso, nós vamos ver aqui a lógica matemática, que começou com outros matemáticos bem mais para frente. Então, nós vamos ver aqui o conectivo e, ou, se então, se e somente se, e o ou também que não está aí. Mas são os diversos conectivos que a gente vai ver, chamados conectivos lógicos. E a partir daí, se você sabe a tabela da verdade, sabe operar com isso, a gente vai ver como resolver os exercícios. Você fala, poxa, professor, é tão difícil isso, é tão complicado. Não é, tá certo? Não é. Eu vou dar exercícios bem simples, né, envolvendo bola, bicicleta, essas coisas, mais para você poder entender, né? Vou dar um exemplo bem simples para você poder entender, tá certo? Bom, nós vamos começar com o conectivo E. Como que funciona este conectivo? Só tem uma situação em que a afirmação inteira ela é verdadeira, tá certo?
quando as duas proposições forem verdadeiras. Nós vamos ver isso. Então, por exemplo, Cícero estuda de manhã. Vamos supor que isso é verdade. E Márcia trabalha à tarde. Se isso também é verdade, toda afirmação, Cícero estuda de manhã e Márcia trabalha à tarde, ela será considerada verdadeira. É a única situação. Se uma delas for falsa, ou ambas forem falsas, já não é, toda a frase já não tem como ser verdadeira, tá certo? Então nós temos, no caso aí, duas proposições, que nós vamos chamar de P e Q. O que é a proposição P? Cícero estuda de manhã. Nós vamos chamar que isso é uma proposição, uma afirmação P, certo? E uma outra afirmação Q. Márcia trabalha à tarde. Eu posso ter uma outra R, S, enfim, várias proposições. Mas aí, no caso, como você está vendo, você tem duas proposições ligadas pelo conectivo E. Tá tudo tranquilo até aí? Então, nós vamos escrever as proposições P e Q. P, Cícero estuda de manhã, é a proposição P. E Q, Márcia trabalha à tarde. Então, quando eu falar em P, você já sabe o que é Cícero estuda de manhã. Tudo bem? Agora, quando que isso é verdade? Toda a frase, Cícero estuda de manhã e Márcia trabalha à tarde, a afirmação inteira é verdadeira. Uma sentença formada por duas proposições conectadas pela conjunção E ou conectivo E, é chamado de conjunção ou conectivo E, é verdadeira quando? Se ambas forem verdadeiras, tá certo? Se uma delas for falsa, toda afirmação vai ficar falsa. Tá tranquilo até aí? Sossegado, né? Bacana esse tema. Agora nós vamos escrever a tabela da verdade colocando isso que a gente está falando, tá certo? A gente tem a proposição P, a coluna da proposição P pode ser verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. São as quatro situações possíveis, tá certo? E ligadas pelo conectivo E. A sentença toda é ligada pelo conectivo E. Então eu tenho um P e Q, certo? P e Q, a proposição da lógica. Muito bem. Como que a gente vai ilustrar um exemplo possível de cair, tá certo? Numa prova. Eu vou colocar aqui uma situação envolvendo bola e bicicleta para você ver como é fácil decorar, memorizar essa tabela, que só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Por exemplo, eu chego para o meu filho e falo: filho, no Natal eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Não é uma bola ou uma bicicleta, é uma bola e uma bicicleta. Beleza? Preposição P e Q. Vou te dar uma bola e uma bicicleta. Vou te dar as duas coisas. Se eu der as duas coisas, o que acontece? Se as duas forem verdade, eu dei a bola e dei a bicicleta, o que vai acontecer? Toda afirmação é verdadeira. Tá certo? Então nós vamos dizer que essa afirmação toda é verdadeira porque eu dei a bola e a bicicleta, cumpri a minha palavra. Por conta do conectivo E. Tá certo? Agora, se a primeira for verdadeira, eu dei a bola, mas não dei a bicicleta, você já sabe que a proposição Q vai ser falsa, então, porque eu não dei a bicicleta. Então, toda a frase vai ser falsa, porque uma delas for falsa. Então, só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então, se eu dei a bola, mas não dei a bicicleta, não vai ter nada de desenho ali. Então, vou dizer que toda essa frase é o quê? A oração inteira é falsa. Porém, ainda que eu dei uma bicicleta, mas filho, eu te dei uma bicicleta, mas eu não dei a bola, ele vai falar: pai, você falou para mim que ia me dar uma bola e uma bicicleta, você só deu a bicicleta. Então essa frase está o quê? Falsa. Toda a proposição vai estar falsa. Agora, se eu não der nada, nem a bola, nem a bicicleta, falsa, falsa, é falsa. Conforme você pôde perceber, você vai estar: Carolina é médica e Pedro é engenheiro. Se as duas orações forem verdades, se as duas proposições forem verdades, toda a frase é verdade. É o único jeito. Se Carolina não é médica, se eu descobrir que ela não é médica, aí toda a frase ficou falsa. Tá certo? Então, é uma maneira de você descobrir, né? Qual é a profissão de cada um. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses conectivos aí, tá certo? Vamos prosseguir? Bom, agora tem a proposição ou. Eu vou te dar uma bola, filho, ou uma bicicleta, ou uma coisa ou outra. Como que fica? Porque tem o conectivo ou, tá? Ou eu te dou uma bola, ou eu te dou uma bicicleta. Tá certo? Então, é um pouquinho diferente, mas nós vamos ver agora, por enquanto, esses conectivos, tá? Os conectivos mais simples. O conectivo ou. Eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. Quando que ela é falsa? Só tem um jeito disso ser falsa. Deu não dá nada, tá certo?
Porque se eu der uma bola, ainda que eu dê uma bola para o meu filho, mas não dê a bicicleta, ele vai falar, pai, eu queria a bicicleta. Eu vou dizer, meu filho, eu falei que ia te dar uma bola ou uma bicicleta. Eu dei a bola. Então é verdade. Então fica fácil com bola e bicicleta, por exemplo. Você tem também, se Carolina vestir branco, se João vestir preto, vai no cinema, se não vai. Então, essas coisas a gente tem que trabalhar com os conectivos ou, e entre outros, tá certo? Então, quando que a frase ela é falsa? Quando eu não dou nada. Quando as duas proposições P e Q forem falsas, tá certo? Então, quando que ela é falsa? Eu não dei nada. Não dei nem a bola, nem a bicicleta. Porém, e se eu der as duas coisas? Falei pro meu filho que ia dar uma bola ou uma bicicleta. Eu chego pro filho, olha, tá aqui a bola e a bicicleta. Ele vai ficar super feliz e o conectivo ou permite isso. O conectivo ou não, tá? Porque eu falei que ia dar uma bola ou uma bicicleta, eu não posso dar as duas coisas. Tá entendendo aí como é que funciona? Então existe o conectivo ou e o ou. Tá certo? Depois a gente vai ver também como que escreve, né? O conectivo ou ele é assim, tá? O conectivo ele é assim. Já deve ter aparecido aí em algum momento. Então, agora eu vou dar a bola, mas não vou dar a bicicleta. Então eu falei que ia dar uma bola ou uma bicicleta e dei a bola. Isso é verdade. Toda proposição ela é considerada verdadeira. Tá tranquilo aí? E por último, se eu der a bicicleta e não der a bola, não tem problema algum, porque eu falei que ia dar uma bola ou uma bicicleta, eu dei a bicicleta, portanto, toda a proposição ela é verdade. Bom, então, agora esse conectivo é muito importante porque ele cai direto, como você viu lá naquela primeira frase do concurso para escrevente 2023, caiu o se então, o conectivo se então. Se chover, então eu levo guarda-chuva, né? Se eu vestir branco, então vou ao cinema. Esse tipo de frase, conectada pelo conectivo se então, você tem só um jeito dela dar falsa. Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se eu falar uma coisa, eu tenho que cumprir. Se eu vestir branco, eu vou ao cinema. Se eu vestir branco, como eu estou agora, eu tenho que ir necessariamente ao cinema. Eu não posso falar que vesti branco e não fui ao cinema, aí dá ruim, certo? Toda a frase está falsa. Porém, se eu vestir preto, eu falei que se eu vestisse branco, eu iria ao cinema. Mas se eu vestir preto, eu posso ir ou não ao cinema. Se eu vestir vermelho, né? Se eu vestir amarelo ou azul, não importa. Mas se eu vestir branco, eu tenho que ir no cinema. O que significa isso? Se eu falar que a primeira proposição é verdade e a segunda for falsa, a proposição P for verdade e a segunda for falsa, toda a proposição é falsa. Então, a segunda não pode ser falsa, tá certo? A primeira pode, tá? A segunda não. A proposição P pode ser falsa, né? E dar o resultado verdadeiro. Mas a primeira, se ela for verdade e a segunda for falsa, toda a proposição, a frase inteira que eu quero dizer, vai ser considerada como falsa. Então, a conjunção condicional ou implicação, né, chamada de se e somente se, né, ou se então, ela é considerada como verdadeira e a segunda por falsa, você tem que a proposição inteira é falsa. Nós vamos ver a seguir. Então, aqui está verdadeiro, falso, falsa. Então, você tem o conectivo se então, a condicional se então, né? Você tem verdadeira e falsa. Se P é verdade e Q é falsa, então toda a proposição vai ser considerada falsa. E aí considera-se apenas essa situação. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, toda a proposição é falsa. Ah, professor, mas se as duas forem falsas? Se eu vestir preto e não for ao cinema? Não tem problema nenhum. Eu falei que só se eu vestisse branco eu iria ao cinema. Então, e se a primeira for falsa e a segunda verdadeira? Eu vesti preto e fui no cinema. Não tem problema nenhum, é verdade. Então, e se eu vestir branco e for no cinema? Eu cumpri aquilo que eu falei. Se eu vestir branco, eu vou no cinema. Então, eu espero que você tenha entendido o que é a proposição P, o que é a proposição Q e o que é a proposição inteira, que a gente chama de P implica em Q, ou P se então Q. P se então, entre aspas, Q. Tá certo? Então, que é a frase inteira.
Então, existe a frase 1, a frase 2 e a frase toda. Nós temos que comparar a frase 1, a frase 2, para tentar entender o que acontece com a frase inteira. Eu espero que você tenha entendido todo esse contexto que eu estou trabalhando aqui. Tranquilo? Muito bem. Então, nessas condições, tá? Eu tenho esse resultado, tá certo? Somente ela é falsa quando a primeira for verdade e a segunda proposição for falsa. Muito bem. Se Carolina vestir uma roupa branca, então ela irá ao cinema. A proposição acima é verdadeira? Se você tiver... nós vamos tentar descobrir, tá certo? Se você tiver que a Carolina vestiu branco, olha aí o desenho, ela vestiu branco, mas não foi ao cinema, foi para a praia. Então, o que aconteceu? A Carolina disse que se vestisse branco, iria ao cinema. Ela vestiu branco e foi para a praia. Então, toda essa frase, a frase inteira, ela é falsa. Resposta à proposição é falsa. Bom, pessoal, agora esse exercício é muito legal. Você vai acabar gostando de raciocínio lógico, beleza? Então, você tem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores. Você pode ter, por exemplo, 2 culpados ou 1. Você tem 3 pessoas que invadiram uma rede de computadores e nós vamos tentar descobrir quem são os culpados e quem é o inocente, por exemplo. Existem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores: Luiz, Thaís e Felipe. Muito bem. Agora, sabe-se que a invasão foi de fato cometida por um ou mais de um deles, pois podem ter agido individualmente ou não. Então, 3 pessoas invadiram, pode ser 1 ou 2 que são culpados. Sabe-se ainda que, quando ele fala sabe-se ainda que, como nós vimos na aula anterior, sabe-se ainda que significa que essas 3 frases, I, 2I e 3I, né? 1, 2 e 3, elas são verdadeiras, tá? Então, eu não posso ter, por exemplo, VF não sei então, porque VF não sei então, como a gente viu lá no slide anterior, VF não sei então dá F, e não pode dar F. As 3 frases têm que ser verdadeiras, tá certo? Então, eu não posso ter uma frase completamente, totalmente falsa. Então, não posso ter VF não sei então. Se eu tenho um F, o primeiro tem que ser diferente de V, tá certo? É essa pegadinha que nós vamos trabalhar aqui neste exercício. É muito legal esse exercício. Se Luiz é inocente, então Thaís é culpada, você não pode falar nada ainda, né? Mas você tem a terceira linha, que é uma afirmação verdadeira. Felipe não é... eu já coloquei V e V, né? Mas Felipe não é inocente significa o quê? Se isso é verdade, significa que Felipe é culpado. Então, Felipe não é inocente é uma frase verdadeira, porque ele falou sabe-se ainda que. É verdade que Felipe não é inocente. Se Felipe não é inocente, é V. Onde tem Felipe, não é inocente, eu coloco V. Mas se tiver Felipe é culpado, eu tenho que colocar o quê? Né? Felipe é culpado. Felipe não é inocente, Felipe é culpado. No lugar de Felipe é culpado, tem que colocar V. Felipe não é inocente, é verdade? Então Felipe é culpado. Onde estiver escrito Felipe é culpado, eu coloco a letrinha V. Beleza? Tranquilo? Então eu vou fazer isso. Thaís é culpada, né? Vamos ver, porque se eu coloco que Felipe é culpado, né? Coloco V, porque na terceira frase ele fala que Felipe é culpado, né? Felipe não é inocente, Felipe é culpado. Mas ele fala que ou um ou outro, mas não ambos, né? Então, eu não posso colocar que a Thaís é culpada verdadeira, porque ele fala ou um ou outro é culpado, tá certo? Não ambos. Então, se eu já sei que Felipe é culpado é verdade, Thaís é culpada, não pode ser verdade também, porque senão ia ser os dois são inocentes, e não, né? Os dois são culpados e não pode ser a mesma coisa, tá? Então, se um é culpado, o outro é inocente. Então, Thaís é culpada, é falsa. Você entendeu? Entendeu por que Thaís é culpada? Porque Felipe é culpado, é verdade. Então eu tenho que trocar, porque ambos não podem ter o mesmo sinal, tá certo? De V e V ou FF, tá certo? Então se um é V, o outro tem que ser F. Então Felipe é culpado, é verdade, Thaís é culpada, é falsa. Mas se Thaís é culpada, é falsa, eu vou lá para cima agora, onde está escrito Thaís é culpada. Eu já sei que é F, certo? Então vou colocar F lá, beleza? Então Thaís é culpada, eu coloco F. Agora, gente, o Luiz é inocente, pode ser verdade? Se você falar que pode, você não viu o slide anterior. Você não viu a tabela da verdade para o C, então. Na tabela da verdade para o C, então, você não pode ter VF, tá certo? Porque senão toda a frase vai ser falsa.
Se eu falei que vesti branco e fui lá para a praia, tá errado, né? Então, Luiz é inocente não pode ser verdade. Luiz é inocente tem que ser falso, ou seja, Luiz não é inocente. Luiz é inocente é verdade ou é falso? Luiz é inocente tem que ser falso, beleza? Porque F e F no C, então, dá V, certo? Só V e F que dá F, tá certo? Como ele tem que dar V, só tem um jeito de dar V nessa frase aí. Luiz é inocente é falso, tá certo? Então, eu já descobri que Thaís é culpada é falso, ou seja, Thaís é inocente, e descobri também que Luiz é inocente é falso. Luiz é culpado. Então, Luiz é culpado, Felipe é culpado. Luiz é culpado, Felipe é culpado. Só a Thaís que é inocente. Luiz é culpado, Felipe é culpado. Luiz é culpado, Felipe também é culpado. Vamos para o slide a seguir. Felipe é culpado, Luiz é culpado. Só os homens são culpados. Então, Felipe é culpado, Luiz é culpado, Thaís é inocente. Qual é a resposta? A resposta é a letra E, né? Luiz e Felipe são culpados. O que você achou desse exercício? Eu achei maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse exercício que envolve o conectivo se, então, né? O conectivo ou. Muito bem. Esse exercício, ele envolve o conectivo se e somente se. Proposição composta se e somente se ela usar roupa branca. Se Carolina não vestir roupa branca e não for ao cinema, certo? Isso será verdade ou falso, né? Ela vestiu preto, né? Então, como é que fica a situação? Você lembra? A proposição é verdadeira, tá certo? Então, esse tipo de exercício a gente tem que trabalhar, certo? Vamos trabalhar mais. Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício proposto para você. Dá uma pausa aí, passa para um papel, tente quebrar a cabeça, né? Fazer os conectivos envolvendo aí, né? Se e somente se, o conectivo e, né? E tem também o conectivo se, então. Esse exercício caiu, eu vou resolver esses exercícios, pessoal. Se você quiser que faça também mais devagar, com mais tranquilidade, eu posso fazer também, que eu já fiz bem devagar, né? Mas se você tiver dúvida, pode escrever nos comentários. Esse exercício que caiu no concurso de escrevente, bem como o outro proposto que eu passei no slide anterior, eu vou resolver na aula seguinte. Mas seria interessante você medir o seu conhecimento, né? Ver se você consegue fazer, porque esse tipo de exercício é muito legal, né? E é uma maneira de você treinar. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula 2, né? Estamos começando. Inscreva-se no canal, deixe nos comentários o seu pedido de exercícios ou de dúvidas, tá certo? A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!